Olá, sou Lederson Trindade Lima, médico veterinário e há mais de 10 anos trabalho com ambiente climatizado. Vos apresento a LTL Consultoria Animal, uma empresa que surgiu no ano de 2016 com o objetivo de trazer alternativas inteligentes para a ambiência animal, fazendo com que o produtor maximize os seus resultados utilizando ao máximo a tecnologia existente. Para isso, convido a você a entender na prática como funciona a ambiência, no curso Entendendo a Ambiência na Prática. Neste curso, você compreenderá e entenderá na prática como funciona a interferência do clima externo no ambiente climatizado. Poderá também fazer com que estes recursos minimizem os efeitos do clima externo no ambiente interno, potencializando ao máximo os seus resultados e sua lucratividade. Para darmos continuidade, devemos entender o que acontece externamente no ambiente climatizado. Estes efeitos climáticos que acontecem externamente vão interferir de maneira significativa dentro do ambiente interno à medida que eles não forem controlados. Para isso, devemos começar a entender o que está na tela, a ambiência. Ambiência é o estudo da relação entre o animal e o ambiente onde ele se encontra inserido, fazendo com que potencialize ao máximo toda a expressão genética deste animal, que o ambiente seja o mais propício possível para isso acontecer. Umidade relativa do ar é a relação existente entre a quantidade de água que tem o ar e a quantidade de água que poderia ter este ar na mesma temperatura. Ou seja, para a umidade relativa, a importância da temperatura de bulbo seco, ou seja, a temperatura do ar, é importante. Por quê? Se a temperatura do ar variar, varia também a umidade relativa do ar. Quanto mais quente o ar, maior é a capacidade de absorção de água deste ar. Quanto maior a temperatura que este ar tenha, maior é a condição dele absorver água, reter mais água, porque as moléculas, neste momento, se expandem. Observe este balão. Este balão tem uma quantidade de ar interna que está a uma temperatura de 30 graus e uma umidade relativa de 50%, hipoteticamente. À medida que nós aumentarmos a temperatura de ar deste balão e passarmos essa temperatura para 32 graus, a umidade relativa deste ar baixa para 40%, porque a relação entre umidade relativa do ar e temperatura é de 5 para 1. Para cada 1 grau de temperatura que eu aumente, baixa 5% a umidade relativa do ar. Para cada 1 grau de temperatura que eu baixe no ar, eu aumento 5% a umidade relativa deste ar. Então, este balão, como ele tinha 30 graus e 50% de umidade relativa, eu aumentei hipoteticamente a temperatura deste ar para 32 graus, a umidade relativa, que era 50%, foi para 40%. Esta relação existe para qualquer temperatura, como nós podemos observar na carta psicrométrica. Nesta carta psicrométrica, há toda a relação entre ar seco, temperatura de ar seco, temperatura de ar úmido, ponto de saturação e umidade relativa, que eu vou explicar mais adiante. Na tela, a imagem que você vê é uma imagem corriqueira de praticamente todas as manhãs no Brasil. É o ponto de saturação do ar, ou seja, o ar atmosférico não consegue mais reter água no seu estado gasoso e libera a água no estado líquido. Isto ocorre porque nós temos uma umidade relativa do ar em 100%. Quando a temperatura deste ar chega numa capacidade de não absorver mais água. A liberação de água do ar ocorre devido ao fato deste ar não ter mais capacidade de absorver a água. A temperatura deste ar começa a diminuir cada vez mais e a umidade começa a aumentar cada vez mais, a ponto de que passe de 100%. Quando esta umidade atinge 100%,
A partir dessa temperatura, qualquer décimo de temperatura que diminuir, há um derramamento, ou seja, há uma liberação de água do estado gasoso para o estado líquido. E assim é formada a neblina. O entendimento da formação da neblina é muito importante para que tenhamos noção do que ocorre diariamente dentro das granjas, onde temos uma interação do ar e umidade constantemente. À medida que o ar aumenta de temperatura, há maior espaço para ganhar mais água. À medida que o ar diminui a temperatura, há menos espaço para absorver água. E aí nós temos o ciclo dessa água sendo liberado ou absorvido constantemente dentro da granja. Para ficar mais fácil o entendimento, observe na tela a imagem desta garrafa de cerveja, onde está com a sua superfície completamente congelada. Este congelamento só é possível por causa da relação entre temperatura e umidade relativa do ar. A superfície que estava com uma temperatura extremamente baixa entra em contato com o ar com uma temperatura mais alta. Este ar perde rapidamente a temperatura e automaticamente satura, ou seja, a umidade relativa fica acima de 100%. Como não é possível isso, há um derramamento de água e esta água rapidamente se congela. É assim que ocorre a condensação na forração dos galpões, onde o ar com uma temperatura bastante alta entra em contato com a forração que está com uma temperatura mais baixa. E este ar, que carrega bastante água, automaticamente satura rapidamente, fazendo com que a água que está nele em estado gasoso passe para estado líquido, formando a deposição de água que muitas vezes vem a gotejar e cair novamente em cima dos animais. Tendo clareza na relação e na interação que existe entre umidade relativa do ar e temperatura, fica muito mais fácil, muito mais compreensível de entender o que ocorre internamente nos galpões, porque constantemente temos dentro de galpões, dentro de ambientes climatizados, a eliminação de água através da respiração dos animais e aumento de temperatura pela produção de calor dos animais e às vezes pela produção de calor que o equipamento nos proporciona. Então, precisamos realmente compreender e entender a questão de umidade relativa e temperatura. A carta psicométrica é um gráfico onde mostra toda a relação umidade relativa e temperatura do ar. No eixo X abaixo, temos a temperatura de bulbo seco, a temperatura do ar. À sua direita, nós temos a quantidade de água em absoluto por quilo de ar seco, ou seja, quantidade de água que ele tem no ar. Nas linhas em azul dentro do gráfico, está a umidade relativa, que é formada pela temperatura relativa do ar e a quantidade de água existente. Observe o exemplo a seguir. Nós temos uma temperatura de ar de 21 graus e uma umidade relativa de 99,9, ou seja, 100% de umidade. Esta temperatura e umidade do ar estão fora, num ambiente externo. É a condição climática que nós temos no momento. Estes dados climáticos, jogados dentro da carta psicométrica, nos mostra que temos uma umidade em absoluto de 16 gramas de água por quilo de ar seco. Isto é uma informação até agora. Temos então umidade relativa, temos temperatura do ar e temos umidade absoluta. Ou seja, naquele momento o ar está com 16 gramas de água por cada quilo de ar seco. Esta é a condição ambiental externa que a natureza está nos proporcionando. Neste mesmo gráfico, mantendo a mesma quantidade de água em absoluta, ou seja, 16 gramas, passaremos a temperatura para 27 graus. Observem que, neste momento, quando nós deixamos a umidade absoluta a mesma, 16 gramas por quilo de ar seco, e passamos a temperatura para 27 graus, a umidade relativa fica abaixo de 70%. Uma condição natural, porque aumentamos a temperatura do ar, consequentemente, baixamos a umidade relativa. Como visto anteriormente, a quantidade de água em absoluto de 16 gramas por quilo de ar seco, a uma temperatura de 27 graus,
mantém abaixo de 70% a umidade relativa do ar. O que ocorreu internamente é que a uma temperatura de 27 graus, mantivemos umidades relativas acima de 74%, piorando em 1 grama a quantidade de água existente no ar, de 16 para em torno de 17% de umidade absoluta. Isto faz com que a temperatura de saturação, ou seja, o ponto de saturação, piore em 1 grau, aumentando de 21 para 22 graus conforme está na tela, dando oportunidade em elevar o ponto de saturação, a temperatura de saturação. Isto faz com que internamente nós tenhamos um derramamento de água com maior facilidade, porque as temperaturas de superfícies como lona e parede não precisam estar tão baixa para que o ar sature. Como foi visto até aqui, a importância que tem a interação entre a temperatura e a umidade relativa do ar, e para que você compreenda completamente essa interação, por favor, fique à vontade de voltar quantas vezes for preciso esse vídeo, até total compreensão. Dessa maneira, passaremos para o próximo módulo, onde entraremos no galpão e entenderemos a interação do animal com o ambiente interno.